Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, nem cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar no mesmo barco, a mesma rede, no mesmo mar onde você foi infeliz. A paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, com imenso prazer, retornar para trazer a palavra do Senhor e também agradecer por o descanso e por nós existirmos e poder viver o dia. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo descanso, pela paz, pela saúde, pelo ar e pelos alimentos que nos dá. Obrigado, Deus. E os cuidados para tudo dar certo nesse dia abençoado de hoje. Glória ao nosso Senhor. Não precisa mudar de casa, nem de rua, nem cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar no mesmo barco, a mesma rede, no mesmo mar onde você foi infeliz. O que tem agora não deu certo, se prepara pro milagre, acabou de começar. Vai ouvir daí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois do culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Eu vi inimigo lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertava, oprimia e lutava, eu ia crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver. Depois do culto. Hoje a mensagem vai ser o verdadeiro jejum. Vamos ver o que o Senhor nos ensina sobre o verdadeiro jejum. Diz assim: o Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie aos meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito. Como se fosse, né? Por causa que eles faziam tudo errado e ainda faziam assim. E que não desobedecesse às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas, e então, sempre prontos para me adorar, o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar, se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importas com isso, com o jejum que fazem para Deus? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios. Igual, trabalham, fazem tudo igual. Exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. Em vez de ter paz e reverência a Deus, fiquem discutindo e brigando uma pessoa com a outra. E chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Será que Deus vai ouvir e atender as orações?
ouvir, Deus vai, mas atender não, por causa que estão fazendo errado, estão jogando. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu? No que pensam que Deus quer? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? Será que pensam que é assim? É isso o que vocês acham de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Isso acontece tantas vezes por causa que rumam testemunhas falsas e vão lá e prendem uma pessoa e botam na cadeia a pagar pelo erro de uma outra pessoa. E aquela pessoa que merecia estar lá está solta. Aqueles que odiam que o jejum assim me agrada, não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabam com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam as suas comidas com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer aos seus parentes. E todas as pessoas já logo julgam quando um parente está por um motivo ou outro com dificuldade, que ele merece isto, e fechem as portas. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. E logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu darei. Estou aqui. O Senhor dirá: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Assim Deus falou: eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como
uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos todos os dias. Nós precisamos muito, Senhor, da Tua ajuda. Ajuda-nos todos os dias. Não deixe nenhum mal acontecer. Não deixe nós perecer. Não deixe os inimigos vencer nós, Senhor. Afasta todos eles da nossa vida. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Que assim seja, que os inimigos vão embora para nunca mais voltar. Os inimigos virtuais, os inimigos que as pessoas que se deixem usar dos inimigos também se tornam inimigas. Glória a Deus. Pensando que não é ninguém, você parece que não sabe o valor que tem. Deus escolheu você, irmão, para ser um vencedor. Chega de se conformar com essa má situação. Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não. Determine a vitória em nome do Senhor. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus. Irmão, você esquece que é filho do rei. Você não é um objeto que se joga ao léu. Você é muito mais que cidadão do céu. Você é filho de Deus. Chega de ficar aí pensando que não é ninguém. Você parece que não sabe o valor que tem. Deus escolheu você, irmão, para ser um vencedor. Chega de se conformar com essa má situação. Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não. Determine a vitória em nome do Senhor. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus. Irmão, você esquece que é filho do rei. Você não é um objeto que se joga ao léu. Você é muito mais que cidadão do céu. Você é filho de Deus. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus. Irmão, você esquece que é filho do rei. Você não é um objeto que se joga ao léu. Você é muito mais que cidadão do céu. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Glória ao nosso Senhor. Que Deus seja louvado por todas as nações. Não conheço a tua vida e não sei nada sobre a tua história, mas Deus te conhece por dentro e por fora. Sabe o teu problema e tua situação. Ele sabe como, quando e qual é o momento certo
certo. Quem sabe a tua bênção já está tão perto. Você só precisa estender a mão. Chega de ficar aí pensando que não é ninguém. Você parece que não sabe o valor que tem. Deus escolheu você, irmão, pra ser um vencedor. Chega de se conformar com essa má situação. Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não. Determine a vitória em nome do Senhor. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus. Irmão, você esquece que é filho do rei. Você não é um objeto que se joga ao léu. Você é muito mais que cidadão do céu. Você é filho de Deus. Chega de ficar aí pensando que não é ninguém. Você parece que não sabe o valor que tem. Deus escolheu você, irmão, pra ser um vencedor. Chega de se conformar com essa má situação. Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não. Determine a vitória em nome do Senhor. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus. Irmão, você esquece que é filho do rei. Você não é um objeto que se joga ao léu. Você é muito mais que cidadão do céu. Você é filho de Deus. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no teu rosto o brilho de Jesus. Irmão, você esquece que é filho do rei. Você não é um objeto que se joga ao léu. Você é muito mais que cidadão do céu. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Glória ao nosso Senhor. Você é filho de Deus e filha. Glória ao nosso Senhor. Nós somos filhos do nosso Senhor. Tem gente aí pensando que o teu Deus te esqueceu. O deserto mata crente, é o teu fim, você morreu, se enganou. Você foi escolhido, separado, redimido, bem guardado, protegido e ungido pelo teu Senhor. Pra vencer esta guerra não vai precisar de espada, escudo, lança, arco, qualquer arma emprestada. Deus vai usar você. Tem gente preparado, mas com medo do gigante, armado até os dentes, mas dizendo é muito grande. Mas a terra ainda tem Davi. Deus vai usar você. E Davi caminhou na beira do ribeiro, 5 pedras pegou e o povo confundido ficou sem entender como ele irá vencer com a funda em
pra te afrontar. Se Deus é contigo para guerrear, Deus já preparou a mesa no deserto. E os teus inimigos irão ver de pé. E tu és o menor, mas eu te escolhi. E vou na tua frente lutando forte. Te prepara hoje pra banquetear, pois aquele gigante não resistirá. Filho, abre a boca, vira a tua pra tempo de cantar. Davi não tinha, lançou a espada na mão, mas dentro do coração tinha fogo e unção. E a sua ousadia foi o que Deus quis usar para lhe exaltar. Golias confiava na força, nas armas, na sua altura, capacitação. Deus usa um menino, afunde uma pedra, ele estronda no chão. Podem afrontar, mas não vão vencer, pois o grande Deus luta por você. Quem é o gigante pra te afrontar? Se Deus é contigo para guerrear, Deus já preparou uma mesa no deserto. E os teus inimigos irão ver de pé. E tu és o menor, mas eu te escolhi. E vou na tua frente lutando forte. Te prepara hoje pra banquetear, pois aquele gigante não resistirá. Filho, abre a boca, vira a tua pra tempo de cantar. Filho, abre a boca, vira a tua pra tempo de cantar, cantar, cantar. Glória a nosso Senhor. Senhor, preciso falar do que em minha vida se passa. Eu sei que tu sabes, mas preciso em ti confiar. Sou pequeno como um grão de areia, envolto na praia do mar. Como um grão de areia se vai, assim eu preciso ir a tua palavra pregar. Senhor, se tu me deres graça, em teu nome eu irei, e a tua palavra de amor as almas eu levarei. Embora as lágrimas quentes que rolam no rosto do crente, mas é preciso pregar, as almas do mundo tirar e a Jesus o apresentar. Senhor, pequeno que sou, diante de um tão grande mar, um grão de areia se some, nunca mais ele pode voltar. Mas eu preciso, Senhor, a praia retornar. Como um grão de areia se vai, assim eu preciso ir a tua palavra pregar.
Senhor, se tu me deres graça, em teu nome eu irei, e a tua palavra de amor as almas eu levarei. Embora as lágrimas quentes que rolam no rosto do crente, mas é preciso pregar, as almas do mundo tirar e a Jesus o apresentar. Glória ao nosso Senhor, que Deus seja louvado hoje e sempre. Desemboca o vaso, Jesus, e enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, e enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Para você não adianta mais lutar, não conhece o nosso Deus, não sabe o que pode fazer. Quando Ele escolhe alguém, primeiro tem que provar. Ele leva pro deserto, não podemos murmurar. No deserto Ele prova para nos capacitar. No deserto também Ele vai abençoar. Faz descer maná do céu para nos alimentar. Água brota da rocha para a sede saciar. Se o povo pede carne, codornizes vão chegar. E depois de tudo isso, é só a Deus glorificar. Falou para você não adianta mais lutar, não conhece o nosso Deus, não sabe o que pode fazer. Quando Ele escolhe alguém, primeiro tem que provar. Ele leva pro deserto, não podemos murmurar. No deserto Ele prova para nos capacitar. No deserto
abençoar. Faz descer maná no céu para nos alimentar. Água brota da rocha para sede saciar. Se o povo pede carne, codornizes vão chegar. E depois de tudo isso, é só a Deus glorificar. Faz descer maná do céu para nos alimentar. Água brota da rocha para sede saciar. Se o povo pede carne, codornizes vão chegar. E depois de tudo isso, é só a Deus glorificar. Glória ao nosso Senhor, que assim seja, que Deus seja louvado, hoje e sempre.